Milionário desce da limusine e vê algo que o faz congelar. Uma mãe solteira dorme na calçada com 2 bebês nos braços. Mas quando ele olha de perto, os gêmeos são a sua cópia. O que ele descobre naquela noite muda tudo para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A cobertura do Hotel Millennium Palace tinha vista para toda São Paulo, mas Gabriel Mendonça Montenegro não conseguia apreciar a paisagem. Seus olhos vagavam sem foco pela cidade, enquanto sua mente ainda processava os eventos das últimas semanas. O reflexo no vidro da janela mostrava um homem de 35 anos, cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas, usando um terno italiano impecável que parecia pesar 1 tonelada sobre seus ombros. Senhor Montenegro, os membros do conselho já estão aguardando na sala de reuniões. A voz de sua assistente soou pelo interfone. Gabriel ajustou a gravata bordô, presente de seu pai no último Natal. Augusto Montenegro sempre fora um homem de gestos calculados. Até mesmo seus presentes vinham carregados de significado e expectativas. A gravata era da mesma cor da que ele usava quando assumiu a presidência do Grupo Montenegro, 40 anos atrás. O corredor que levava à sala de reuniões parecia mais longo que o normal. Cada passo ecoava no piso de mármore italiano, lembrando-o do peso da responsabilidade que agora carregava. As portas duplas de madeira maciça se abriram, revelando 15 rostos sérios que o aguardavam. Alguns ele conhecia desde criança, eram amigos próximos de seu pai. Outros eram novos no conselho, mas todos compartilhavam a mesma expressão de expectativa. Senhores, bom dia! Sua voz saiu mais firme do que esperava. Gabriel ocupou a cadeira na cabeceira da mesa, a mesma que seu pai ocupara por décadas. O couro frio do assento parecia rejeitar seu corpo. Gabriel, antes de começarmos, Eduardo Vargas, o conselheiro mais antigo, pigarreou. Queremos expressar novamente nossos sentimentos. Seu pai era um gigante do mercado brasileiro. Murmúrios de concordância ecoaram pela sala. Gabriel assentiu mecanicamente. Já ouvira variações dessa frase centenas de vezes nas últimas semanas. E temos certeza que você dará continuidade ao legado dele, completou Eduardo com um sorriso que não alcançava os olhos. O legado, sempre o legado. Era como se sua vida inteira tivesse sido uma preparação para este momento, mesmo quando tentou escapar dele. Os anos que passou viajando pelo mundo, os diferentes empregos que teve usando nomes falsos, o apartamento modesto que mantinha no Rio de Janeiro. Tudo tinha sido uma tentativa de fugir deste destino. A reunião seguiu seu curso com apresentações de relatórios e projeções. Gabriel observava os gráficos e números desfilarem nos telões com um distanciamento quase físico. Sua mente vagava para as manhãs de domingo de sua infância, quando seu pai o obrigava a ler relatórios financeiros enquanto outros meninos jogavam bola. E quanto à situação da filial de Recife? A pergunta do CFO o trouxe de volta ao presente. Mantenha o plano de reestruturação, respondeu automaticamente, repetindo palavras que ouvira seu pai dizer tantas vezes. Corte o que for necessário para atingir as metas do trimestre. As 10 palavras saíram de sua boca como se pertencessem a outra pessoa. Era isso que todos esperavam dele, afinal. O filho de Augusto Montenegro, o herdeiro do império, o novo CEO do grupo que faturava bilhões por ano. A reunião se estendeu por mais 2 horas. Quando finalmente terminou, Gabriel retornou à cobertura que agora servia como sua residência. Temporária. Não conseguia se imaginar voltando à mansão da família. Cada cômodo daquela casa estava impregnado com a presença de seu pai. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados. Gabriel afrouxou a gravata bordô e serviu-se de um drink. Do alto do 40º andar, as pessoas pareciam formigas seguindo suas vidas sem o peso de impérios sobre seus ombros. Foi quando seu olhar capturou algo incomum nas escadas externas do prédio anexo. Uma mulher jovem estava sentada ali com 3 crianças pequenas. 2 delas pareciam gêmeas, e todas usavam roupas simples mas limpas. A mulher abraçava as crianças, tentando protegê-las do vento frio
que começava a soprar. Gabriel pegou os binóculos que mantinha na mesa lateral, um hábito que desenvolvera para observar a cidade em seus momentos de reflexão. Ao focar a imagem na mulher, seu coração parou por um instante. Aquele rosto, ele o conhecia. Conhecia muito bem. Marina? Murmurou para si mesmo, enquanto uma onda de memórias o invadia. Marina Silva Santos. O nome ecoou em sua mente como uma música há muito esquecida. 5 anos atrás, ela era analista júnior no departamento financeiro da filial do Rio de Janeiro, onde Gabriel trabalhou incógnito por alguns meses, usando o nome de Daniel Almeida. Na época, ele estava em mais uma de suas fugas da pressão familiar, tentando provar para si mesmo que podia construir uma carreira por mérito próprio. O relacionamento deles havia sido intenso, ainda que breve. Marina era brilhante, tinha se formado com honras na Federal do Rio e conquistado uma bolsa de mestrado, que acabou recusando para ajudar a família. Seu sorriso iluminava as reuniões mais tediosas, e sua inteligência aguçada sempre trazia perspectivas inovadoras para os projetos. Gabriel baixou os binóculos e fechou os olhos, deixando as lembranças fluírem. Os almoços no pequeno restaurante perto do escritório, as conversas sobre literatura na praia de Ipanema, os sonhos que ela compartilhava sobre revolucionar o mercado financeiro com propostas mais humanizadas. Marina tinha uma forma única de ver o mundo. Enxergava números como ferramentas de transformação social, não apenas como indicadores de lucro. O romance durou apenas 3 meses, até Gabriel ser convocado de volta a São Paulo pelo pai. Ele partiu sem explicações, sem despedidas. Era seu padrão, desaparecer antes que os laços se tornassem profundos demais. Mas Marina foi diferente. Pela primeira vez, ele sentiu que estava abandonando algo verdadeiramente precioso. Agora, 5 anos depois, ela estava ali, nas escadas, do prédio anexo ao seu hotel, com 3 crianças que não deveriam ter mais que 4 anos. Seu coração acelerou quando focou novamente os binóculos nas crianças. Os traços eram inconfundíveis, o mesmo formato de rosto que via todas as manhãs no espelho, os mesmos olhos verdes que herdara de sua avó paterna. Impossível, murmurou, mas a semelhança era perturbadora demais para ser coincidência. Um dos gêmeos tossiu violentamente, e Marina o abraçou com mais força, sussurrando algo em seu ouvido. A cena fez seu estômago revirar. Pegou o telefone e discou para a recepção. Por favor, preciso de informações sobre as pessoas que estão nas escadas do prédio anexo. 15 minutos depois, sua assistente entrou na cobertura com uma pasta. Senhor, consegui alguns dados. Preliminares, ela disse, entregando-lhe os documentos. Marina Silva Santos, 32 anos, trabalhou no Grupo Montenegro de 2018 a 2020. Foi demitida durante o corte coletivo da reestruturação da filial do Rio. Gabriel sentiu o sangue gelar. A reestruturação que ele mesmo havia autorizado naquela manhã, repetindo as palavras de seu pai como um robô programado. Os registros mostram que ela tentou contato com o RH várias vezes após a demissão, mas seus pedidos foram arquivados sem resposta, continuou a assistente. Ela perdeu o apartamento alguns meses depois e, segundo relatos dos funcionários do prédio, tem aparecido nas redondezas nas últimas semanas. E as crianças? Sua voz saiu rouca. Trigêmeos, senhor, nascidos em 2021. Não consegui mais informações ainda, mas pode se retirar. Gabriel a interrompeu, os olhos fixos nos documentos em suas mãos. Quando ficou sozinho, deixou-se cair pesadamente na poltrona. As datas batiam perfeitamente. O período em que estiveram juntos, o nascimento das crianças. Suas mãos tremiam enquanto folheava os papéis. Um novo acesso de tosse chamou sua atenção. Através do vidro, viu o mesmo gêmeo de antes curvado, enquanto Marina tentava acalmá-lo. A cena o galvanizou para a ação. Pegou o telefone novamente, dessa vez para fazer uma ligação diferente. Doutor Ricardo? Preciso de um favor urgente. Tenho um caso de emergência para você atender agora. Desligou o telefone e ficou observando a família através da janela.
O Império Montenegro, construído ao longo de 3 gerações, sempre teve como lema não misturar negócios com emoções. Seu pai repetia isso como um mantra. Mas naquele momento, pela primeira vez desde que assumira a presidência, Gabriel sentiu que precisava tomar uma decisão baseada unicamente em seu coração. O Hospital São Lucas era conhecido por ser o mais exclusivo de São Paulo. Seus corredores imaculados e silenciosos contrastavam com o drama humano que se desenrolava no pronto-socorro infantil. Gabriel observava através do vidro, enquanto o Dr. Ricardo examinava o pequeno Lucas, um dos gêmeos, que ainda lutava contra uma crise de asma severa. Marina estava sentada ao lado da maca, suas mãos entrelaçadas com as do filho. Ela ainda não tinha dirigido uma única palavra a Gabriel desde que ele apareceu nas escadas do prédio, oferecendo ajuda. Seu rosto demonstrava uma mistura de orgulho ferido e preocupação materna que partia seu coração. As outras 2 crianças, Miguel, o mais velho, e Tiago, o outro gêmeo, estavam sentados em um sofá no canto da sala, observando tudo com olhos atentos e assustados. Gabriel não conseguia parar de olhar para eles, identificando traços de sua própria família em cada expressão, em cada gesto. O quadro é sério, mas controlável, disse Dr. Ricardo, aproximando-se de Gabriel. Ele precisa de tratamento adequado, medicamentos específicos e um ambiente mais estável. As crises foram agravadas pela exposição às intempéries. Gabriel assentiu, sentindo o peso da culpa em seus ombros. Quantas noites aquelas crianças, seus filhos, tinham passado ao relento enquanto ele dormia em sua cobertura de luxo? Marina, chamou suavemente, aproximando-se dela pela primeira vez desde que chegaram ao hospital. Podemos conversar? Ela hesitou por um momento. Olhou para Lucas, que agora dormia mais tranquilo, graças aos medicamentos, e finalmente concordou com um aceno. Levantou-se e o seguiu até um canto mais reservado do quarto. Por que você nunca me contou? E perguntou ele, mantendo a voz baixa. Contar o quê, Daniel? Ou devo dizer, Gabriel Montenegro? Sua voz tinha uma ponta de amargura. Que eu estava grávida do homem que mentiu sobre sua identidade e desapareceu sem deixar rastros. Gabriel sentiu o golpe. Cada palavra era verdadeira e doía como uma punhalada. Eu tentei, continuou ela. Quando descobri quem você realmente era, tentei contato através da empresa. Mas adivinhe? Fui demitida antes de conseguir falar com você. Uma reestruturação, disseram. Sem aviso prévio, sem consideração pelo meu estado. Eu não sabia, murmurou ele. Juro que não sabia da sua gravidez, Marina. Se soubesse... Se soubesse o quê? Interrompeu ela. Teria usado seu poder e dinheiro para resolver tudo? É isso que os Montenegro fazem, não é? Jogam dinheiro nos problemas até eles desaparecerem? As palavras dela o atingiram com força, mas Gabriel manteve a calma. Olhou para as crianças. Miguel agora consolava Tiago, que parecia assustado com os aparelhos médicos conectados ao irmão. Não, respondeu finalmente. Não é sobre dinheiro. É sobre fazer a coisa certa, mesmo que tardiamente. Aquelas crianças são meus filhos, Marina, nossos filhos, e eu quero assumir minha responsabilidade. Agora? Ela riu sem humor. Depois de 5 anos? Depois que perdemos tudo? Depois que tive que abandonar meu mestrado, meus sonhos? Especialmente agora, disse ele, sua voz firme. Não posso mudar o passado, Marina, mas posso fazer algo sobre o presente e o futuro. Tirou um cartão do bolso e entregou a ela. Este é o endereço de um apartamento nos Jardins. Está mobiliado e pronto para receber vocês. 3 quartos, área de lazer, segurança 24 horas. As crianças precisam de estabilidade, você sabe disso. Marina olhou para o cartão em suas mãos, depois para Lucas na maca. Sua resistência começava a ceder diante da realidade de sua situação. E tem mais, continuou Gabriel. Encontrei seus documentos acadêmicos. Você era a melhor aluna do seu curso, Marina. Tinha uma bolsa de mestrado em economia na USP, que não pude aceitar porque estava grávida e sozinha, completou ela. A bolsa ainda está disponível, revelou ele. Conversei com o coordenador do programa. Eles ficariam felizes em recebê-la no próximo semestre.
Marina fechou os olhos e Gabriel viu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto. Quando ela os abriu novamente, havia uma mistura de emoções em seu olhar: raiva, esperança, medo, determinação. Não faço isso por você, disse ela finalmente. Faço pelos meus filhos. Eles merecem uma chance melhor do que eu tive. Nossos filhos, corrigiu Gabriel suavemente. E é tudo o que peço, uma chance de fazer parte da vida deles e de tentar consertar meus erros. O momento foi interrompido por um pequeno ruído. Miguel tinha se aproximado deles, seus olhos verdes, tão parecidos com os do pai, observando a cena com uma sabedoria além de seus anos. Mamãe, chamou ele baixinho, o Lucas está acordando. O apartamento nos Jardins era maior do que qualquer lugar onde Marina e as crianças haviam morado nos últimos anos. A luz natural inundava os ambientes através das amplas janelas, e a vista do parque próximo criava uma sensação de paz que há muito tempo eles não experimentavam. Miguel foi o primeiro a se aventurar pela nova casa, seus olhos brilhando, de excitação enquanto explorava cada cômodo. Os gêmeos o seguiam de perto, ainda um pouco hesitantes, mas visivelmente encantados com o espaço. Lucas, já recuperado da crise de asma graças ao tratamento adequado, respirava muito melhor, no ambiente climatizado. Mamãe, tem um piano? A voz de Miguel ecoou da sala de estar. Marina encontrou o filho sentado no banco do piano de cauda preto, suas pequenas mãos deslizando reverentemente sobre as teclas. Ela nunca tinha mencionado a Gabriel que Miguel demonstrava um talento natural para a música. Como ele poderia saber? Foi um palpite. A voz de Gabriel soou atrás dela, como se lesse seus pensamentos. Notei como ele reagia ao som do violino que tocava no hospital. Seus olhos tinha algo especial neles. Marina observou enquanto Miguel, sem qualquer instrução, previa. Começava a tocar notas soltas, criando uma melodia simples, mas harmoniosa. O menino parecia hipnotizado pelo instrumento, completamente absorto em sua exploração musical. Ele sempre foi assim, disse ela, sua voz suavizando pela primeira vez desde que reencontrara Gabriel. Cria músicas com qualquer coisa, tampas de panela, garrafas vazias, às vezes acordo de noite e o encontro cantarolando melodias que inventa. Gabriel se aproximou do piano, mantendo uma distância respeitosa de Marina. Podemos arranjar aulas para ele, se quiser. Há um conservatório excelente aqui perto. Antes que Marina pudesse responder, um barulho vindo do quarto das crianças chamou sua atenção. Encontraram Tiago sentado no chão, cercado por peças do tablet educativo que Gabriel havia deixado para eles. Desculpa, disse o menino parecendo preocupado. Eu só queria ver como funcionava por dentro. Para surpresa de todos, o tablet não estava quebrado. Tiago tinha conseguido desmontá-lo com precisão surpreendente para uma criança de sua idade. As peças estavam organizadas de forma metódica no chão. Você fez isso sozinho? Perguntou Gabriel, fascinado. Tiago assentiu, ainda receoso de estar em problemas. Eu queria entender por que ele brilha. Tem umas coisas interessantes aqui dentro. Gabriel se ajoelhou ao lado do filho, observando como as peças estavam dispostas. Você sabe montar de volta? O rosto do menino se iluminou com o desafio. Em poucos minutos, suas pequenas mãos trabalhavam com destreza, reconectando componentes com uma intuição que parecia impossível para seus 4 anos. Ele sempre foi fascinado por aparelhos eletrônicos, explicou Marina, observando a cena com um misto de orgulho e preocupação. Às vezes penso que ele vê o mundo de uma forma diferente. Lucas, que estava quieto até então, aproximou-se do irmão com um bloco de desenho que encontrara em seu novo quarto. Enquanto Tiago terminava de montar o tablet, Lucas começou a desenhar diagramas surpreendentemente complexos para sua idade. É assim que funciona, disse ele, mostrando o desenho para o irmão. Como o sol num jardim de energia. Gabriel pegou o desenho, impressionado com a complexidade do que via. Não eram rabiscos infantis, eram esquemas básicos, mas reconhecíveis, de um sistema de energia solar. Como
Como eles aprenderam isso? Perguntou ele, sua voz embargada de emoção. Marina sentou-se na cama próxima, sua resistência começando a diminuir diante da interação natural entre pai e filhos. Eles sempre foram especiais, disse ela suavemente. Mesmo nas piores circunstâncias, nunca perderam a curiosidade, a vontade de aprender. Passávamos horas nas bibliotecas públicas. Era um lugar quente e seguro. Eles devoravam todos os livros que conseguiam alcançar. Gabriel sentiu seu coração apertar. Aquelas crianças extraordinárias, seus filhos, tinham tanto potencial, tanto a oferecer ao mundo, e ele quase perdera a chance de conhecê-los. Marina, chamou ele, sua voz séria. Sei que não mereço, mas peço que me deixe fazer parte da vida deles. Não como o presidente do Grupo Montenegro, não como um homem rico tentando compensar o passado com dinheiro. Apenas como pai. Um pai que quer conhecer seus filhos e ajudá-los a desenvolver seus dons. Ela olhou para as crianças. Miguel ainda tocava o piano na sala, criando sua própria música. Tiago ligava o tablet recém-montado com um sorriso de satisfação. Lucas continuava seus desenhos complexos. Pela primeira vez em anos, seus filhos pareciam verdadeiramente felizes e seguros. Um passo de cada vez, Gabriel, respondeu ela finalmente. Um passo de cada vez. A notícia se espalhou pelos corredores do Grupo Montenegro como fogo em palha seca. Em menos de uma semana, todos já sabiam sobre os 3 herdeiros recém-descobertos do presidente da empresa. Ricardo Montenegro, meio-irmão de Gabriel por parte de pai, observava a movimentação em seu escritório no 38º andar com um misto de fúria e calculismo. Como ele pôde ser tão descuidado? Murmurou para si mesmo, enquanto assistia pela milésima vez o vídeo que viralizava nas redes sociais. A gravação mostrava Miguel, o filho mais velho de Gabriel, tocando piano no saguão do conservatório onde começara a ter aulas. O garoto executava uma peça complexa com uma naturalidade impressionante, e a semelhança com os Montenegro era inegável. Ricardo desligou o monitor e levantou-se, caminhando até a janela. Dali podia ver o prédio onde sabia que a nova família estava instalada. Seu pai sempre disse que Gabriel era fraco, sentimental demais para liderar o império que ele construíra. Agora, essa fraqueza estava exposta para todos verem. Senhor Ricardo, sua secretária interrompeu seus pensamentos. O Dr. Mendes está aqui para a reunião que o senhor solicitou. O advogado da família entrou na sala carregando uma pasta grossa de documentos. Ricardo o conhecia bem. Era o mesmo que cuidara do divórcio de seus pais, garantindo que sua mãe ficasse apenas com uma fração mínima do patrimônio. Me diga que encontrou algo útil. Ricardo foi direto ao ponto. Bem, o advogado ajustou. Os óculos, há alguns pontos interessantes. A senhorita Santos tentou contato com a empresa diversas vezes durante a gravidez. Todos os protocolos foram arquivados por ordem superior. Ordem superior? Ricardo inclinou-se interessado. Seu pai, Sr. Augusto Montenegro, pessoalmente ordenou que qualquer tentativa de contato dela fosse bloqueada. Aparentemente, ele sabia sobre a gravidez. Ricardo sentiu um sorriso se formando em seus lábios. Continue. Há mais. O advogado puxou um documento específico. O testamento do seu pai tem uma cláusula interessante que ainda não foi tornada pública. Enquanto isso, no apartamento dos Jardins, Gabriel enfrentava seus próprios desafios. Sentado na sala de estar, ele observava Marina ajudando Tiago com um projeto surpreendente. O menino havia desenvolvido um protótipo rudimentar de um sistema de energia solar usando peças de eletrônicos descartados. É como o Lucas desenhou, explicava Tiago, conectando fios com precisão cirúrgica. Mas eu fiz algumas mudanças aqui e aqui. O projeto, embora feito com materiais simples, demonstrava um entendimento de princípios básicos de energia que seria notável mesmo em um adulto. Marina, que agora dedicava suas manhãs a preparar-se para retomar o mestrado, auxiliava o filho com termos técnicos que ela mesma estava reaprendendo. Impressionante, disse Gabriel, genuinamente maravilhado. Você pensou em tudo isso sozinho? O Lucas me ajudou com os desenhos,
respondeu Tiago. E a mamãe me explicou sobre condutores e resistência. Gabriel notou como Marina sorria ao ajudar o filho. Era o mesmo sorriso que o havia encantado anos atrás, quando ela apresentava análises brilhantes nas reuniões da empresa. Seu coração apertou ao pensar em quanto potencial havia sido desperdiçado devido às suas ações irresponsáveis. O momento foi interrompido pelo som do piano. Miguel estava praticando para sua primeira apresentação no conservatório. Em apenas 2 semanas de aulas, ele já havia superado todas as expectativas de seus professores. Ele tem um dom raro, comentou Marina, sua voz suave. O professor disse que nunca viu nada igual. É como se a música já estivesse dentro dele, só esperando para sair. Lucas, que estava deitado no tapete desenhando, ergueu a cabeça. Miguel faz as notas dançarem, disse ele com simplicidade, como as partículas de luz no meu desenho. Gabriel se aproximou para ver o novo desenho do filho. Era um esquema complexo que mesclava notação musical com o que parecia ser um diagrama de física quântica. Obviamente uma interpretação infantil, mas ainda assim extraordinária. Como você sabe sobre partículas de luz? Perguntou Gabriel intrigado. Dos livros da biblioteca, respondeu Lucas, e dos documentários que a mamãe deixava a gente assistir no computador da biblioteca pública. Marina enxugou discretamente uma lágrima. Eles sempre foram sedentos, por conhecimento. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca perderam essa curiosidade, essa vontade de aprender. Gabriel ia responder quando seu telefone vibrou. Era uma mensagem de sua assistente. Urgente. Reunião extraordinária do conselho convocada para amanhã. Assunto: sucessão familiar. Ele sentiu um arrepio na espinha. Conhecia bem as estratégias corporativas de sua família. Uma reunião extraordinária nunca era convocada sem um propósito específico. E pela primeira vez, desde que assumira a presidência, Gabriel percebeu que tinha algo muito mais valioso a perder do que o controle da empresa. A manhã começou com uma surpresa no apartamento dos Jardins. Miguel, que normalmente era o primeiro a acordar para praticar piano, encontrou Gabriel na cozinha, preparando o café da manhã. "Você sabe cozinhar?" perguntou o menino, seus olhos verdes arregalados de curiosidade. "Aprendi quando morei sozinho. Em Londres", respondeu Gabriel, virando uma panqueca no ar com destreza. Antes de me tornar presidente da empresa." Miguel subiu num banco alto da cozinha americana, observando atentamente cada movimento do pai. "Você também fugia das coisas que as pessoas queriam que você fizesse?" A pergunta pegou Gabriel de surpresa. Ele colocou a panqueca num prato e olhou para o filho. "Por que você pergunta isso?" "Às vezes", Miguel começou brincando com um guardanapo. "Quando todo mundo quer que eu toque as músicas do livro na ordem certa, eu só quero tocar as músicas que estão na minha cabeça." Gabriel sentou-se ao lado do filho, sentindo uma conexão profunda com aquelas palavras. "Sabe, quando eu tinha mais ou menos a sua idade, meu pai queria que eu estudasse apenas números e relatórios. Mas o que eu realmente queria era viajar, conhecer lugares diferentes, ser uma pessoa normal." "E por isso você fingiu ser outra pessoa quando conheceu a mamãe?" A pergunta inocente atingiu Gabriel como um soco no estômago. "Você sabe? Sobre isso, ouvi mamãe conversando com a tia Ana no telefone", admitiu Miguel. "Ela disse que você se chamava Daniel antes." Gabriel respirou fundo, decidindo que seu filho merecia honestidade. "Sim, eu fingi ser outra pessoa. Foi errado da minha parte. Machuquei sua mãe e perdi anos preciosos que poderia ter passado com vocês. Mas agora você está aqui", disse Miguel com simplicidade, "e faz panquecas." O momento foi interrompido pela chegada dos gêmeos, seguidos por Marina. Ela parou na entrada da cozinha, surpresa com a cena doméstica que encontrou. "Papai faz panquecas que voam", anunciou Miguel, fazendo todos rirem. O café da manhã transcorreu num clima surpreendentemente leve. Tiago explicava animadamente seu novo projeto de energia solar, usando sachês de açúcar e talheres para demonstrar o posicionamento dos painéis. Lucas complementava com seus desenhos,
enquanto Miguel criava uma música improvisada sobre panquecas voadoras. Precisamos conversar, disse Gabriel a Marina quando as crianças foram se arrumar para suas atividades. Há uma reunião do conselho hoje. Marina notou a tensão em sua voz. Sobre? Sucessão familiar, respondeu ele, passando a mão pelos cabelos. Ricardo, meu meio-irmão, convocou uma reunião extraordinária. Conhecendo ele como conheço, não é um bom sinal. Ele quer tirar você da presidência? Perguntou Marina, sua experiência no departamento financeiro, permitindo que entendesse rapidamente as implicações. Provavelmente. Mas não é isso que me preocupa. Gabriel olhou em direção ao corredor onde as vozes das crianças ecoavam. Ricardo é conhecido por usar todos os meios possíveis para conseguir o que quer, e agora ele sabe sobre vocês. Marina empalideceu, levemente, mas manteve a compostura. O que podemos fazer? O uso do podemos não passou despercebido por Gabriel. Era a primeira vez que ela se colocava ao lado dele como parceira. Primeiro, vou reforçar a segurança do prédio, disse ele. Já providenciei documentos reconhecendo oficialmente a paternidade das crianças e iniciei o processo para incluí-los como herdeiros legais. Não é sobre dinheiro, começou Marina, mas Gabriel a interrompeu suavemente. Não, não é. É sobre protegê-los, dar a eles todos os direitos e garantias que merecem. E ele hesitou por um momento. É sobre fazer a coisa certa, finalmente. Do corredor veio o som do piano. Miguel tinha voltado para praticar. A melodia era diferente de tudo que ele já tocara, uma composição própria que parecia capturar perfeitamente o momento que viviam. Complexo, emotivo, mas com uma nota de esperança. Ele tem o seu sorriso, disse Gabriel suavemente. Todos eles têm. É a primeira coisa que notei naquela noite quando os vi pela janela. Marina sentiu suas defesas baixarem um pouco mais, e eles têm seus olhos, e sua teimosia também. Marina, Gabriel se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. Sei que não posso desfazer o passado, mas prometo que vou proteger nossa família, não importa o que aconteça na reunião de hoje. Nossa família, repetiu ela, testando como as palavras soavam. Por um momento apenas ficaram ali, ouvindo a música de Miguel preencher o apartamento, enquanto os gêmeos discutiam animadamente sobre seus projetos no quarto. A sala do conselho estava mais tensa que o normal naquela manhã. Gabriel ocupava sua posição habitual na cabeceira da mesa, mas algo havia mudado em sua postura. Não era mais o herdeiro relutante. Havia uma determinação nova em seu olhar, como se finalmente tivesse encontrado algo pelo que valia a pena lutar. Ricardo Montenegro sentava-se do lado oposto, um sorriso calculado em seus lábios. Entre eles, os membros do conselho se dividiam em olhares curiosos e expressões preocupadas. O Dr. Mendes, advogado da família, permanecia em pé próximo à tela de projeção, sua pasta de documentos mais cheia que o normal. Senhores, Ricardo tomou a palavra, levantando-se com a elegância estudada que era sua marca registrada. Convoquei esta reunião extraordinária para discutir um assunto delicado que afeta diretamente o futuro do Grupo Montenegro. Gabriel observou seu meio-irmão circular a mesa como um predador cercando sua presa. Ricardo era 10 anos mais novo, filho do segundo casamento de seu pai. Desde criança, alimentava uma amargura mal disfarçada por ter nascido do lado errado da família. Como todos devem saber, continuou Ricardo, nosso presidente tem estado ocupado ultimamente com assuntos pessoais. Ele fez um gesto para o Dr. Mendes, que projetou na tela fotos de Gabriel com Marina e as crianças. 3 herdeiros ilegítimos, fruto de um relacionamento durante uma de suas fugas da responsabilidade corporativa. Murmúrios percorreram a sala. Gabriel manteve-se impassível, embora por dentro seu coração batesse acelerado. O mais interessante, Ricardo prosseguiu, é que estes novos membros da família têm atraído considerável atenção da mídia. A tela mostrou agora manchetes sobre o prodígio do piano e o pequeno gênio da energia solar. Os vídeos de Miguel tocando e o projeto de Tiago haviam se tornado virais nas redes.
Sociais. E qual exatamente é o problema, Ricardo? A voz de Gabriel soou calma, controlada. O problema, meu querido irmão, é que existe uma cláusula específica no testamento de nosso pai. Ricardo fez uma pausa dramática, saboreando. O momento. Dr. Mendes, por favor. O advogado pigarreou, removendo um documento da pasta. Segundo a cláusula 23.5 do testamento do Sr. Augusto Montenegro, a presidência do grupo está condicionada à manutenção dos valores e princípios que construíram o Império Montenegro. Qualquer desvio significativo destes princípios pode resultar na reavaliação da sucessão pelo Conselho. E você considera meus filhos um desvio significativo? Perguntou Gabriel, sua voz agora carregando um tom de desafio. Não os meninos, em si, Ricardo sorriu. Mas sim a forma como você está conduzindo a situação, expondo o nome Montenegro, transformando nossa família em um circo midiático. Isso sem mencionar o histórico instável da mãe das crianças. Gabriel sentiu seu sangue ferver ao ouvir Ricardo mencionar Marina, mas manteve a compostura. Instável? Uma ex-funcionária demitida que acabou nas ruas, Ricardo gesticulou, com desdém. Não exatamente o perfil que esperamos para a família Montenegro, não é? Uma brilhante economista, corrigiu Gabriel, que enfrentou dificuldades por causa de decisões corporativas que tomamos sem considerar o impacto humano. A mesma mentalidade fria que nosso pai tanto prezava. A sala ficou em silêncio. Era a primeira vez que alguém questionava abertamente os métodos do patriarca. E quanto aos talentos excepcionais das crianças, uma conselheira idosa quebrou o silêncio. O menino do piano é extraordinário. Exatamente meu ponto. Ricardo aproveitou a deixa. Crianças prodígio, histórias de superação, drama familiar. Tudo muito comovente para as redes sociais. Mas é isso que queremos para o Grupo Montenegro? Nos tornarmos um reality show? Gabriel levantou-se lentamente, sua presença dominando a sala. Não, Ricardo. O que estamos nos tornando é algo que você e nosso pai nunca entenderam. Humanos. Ele caminhou até a tela, onde a foto de seus filhos sorria para a sala. Estes meninos não são uma ameaça ao nome Montenegro. Eles são sua evolução. Miguel não apenas toca piano, ele cria músicas que já chamaram a atenção de maestros internacionais. Tiago, aos 4 anos, desenvolveu um projeto de energia sustentável que nossos próprios engenheiros estão estudando. E Lucas, bem, venham conhecê-lo e vejam por si mesmos o brilhantismo de suas ideias. Mais razão ainda para questionar sua capacidade de liderança, interrompeu Ricardo. Você está emocionalmente comprometido. Sim, estou, admitiu Gabriel, surpreendendo a todos. E pela primeira vez desde que assumi esta cadeira, me sinto verdadeiramente capaz de liderar. Porque agora entendo que um império não se constrói apenas com números, se constrói com propósito. Ele voltou seu olhar para cada membro do conselho. Vocês podem escolher. Continuamos sendo a empresa fria e calculista que meu pai construiu, ou evoluímos para algo maior, algo que una excelência empresarial com responsabilidade humana. O silêncio que seguiu foi interrompido pelo som de um telefone. Era uma mensagem de Marina. Miguel vai fazer sua primeira apresentação no conservatório hoje à noite. Ele pediu para você estar lá. Gabriel olhou para a mensagem, depois para a sala cheia de executivos. A escolha nunca esteve tão clara. O conservatório de São Paulo estava lotado naquela noite. O recital dos alunos mais promissores havia atraído não apenas familiares, mas também críticos musicais e personalidades do meio artístico. Miguel seria o último a se apresentar, uma honra raramente concedida a um aluno tão novo. Marina ajustava a gravata borboleta do filho nos bastidores, suas mãos tremendo levemente. Miguel, por outro lado, demonstrava uma calma surpreendente. Não está nervoso? Perguntou ela, alisando um fio rebelde do cabelo do menino. A música já está aqui dentro, respondeu ele, tocando seu peito. Só preciso deixar ela sair. Tiago e Lucas estavam sentados na primeira fila, vestidos em seus primeiros ternos.
Lucas desenhava em seu inseparável bloco, enquanto Tiago explicava em sussurros para uma senhora ao lado como o sistema de acústica do teatro funcionava. A cadeira, ao lado das crianças, permanecia vazia. Marina tentava não olhar para ela, não querer demais, não esperar. Com licença, esse lugar está ocupado? A voz de Gabriel fez os gêmeos sorrirem. Ele estava sem paletó, a gravata levemente frouxa. Claramente viera direto da reunião. Tá do conselho. Papai! Tiago pulou em seu colo enquanto Lucas sorria timidamente. Não perderia isso por nada, disse Gabriel, sentando-se entre os filhos. Seus olhos encontraram os de Marina nos bastidores e ele assentiu levemente. Ela retribuiu o gesto, sentindo um nó na garganta se desfazer. As luzes diminuíram e o recital começou. Enquanto outros alunos se apresentavam, Gabriel notou movimentação nas últimas fileiras. Ricardo estava lá, acompanhado por alguns membros do conselho. Seu meio-irmão o encarou com um sorriso enigmático, antes de se acomodar. Finalmente, chegou o momento de Miguel. O apresentador o anunciou como uma jovem revelação que promete revolucionar o cenário musical brasileiro. O menino caminhou até o piano com a mesma naturalidade com que brincava em casa. Ele vai tocar a própria música, sussurrou Lucas, sem tirar os olhos do irmão. Como assim? Perguntou Gabriel. A música que está na cabeça dele, explicou Tiago. Aquela que ele toca quando acha que ninguém está ouvindo. Miguel sentou-se ao piano e por um momento fechou os olhos. Quando seus dedos tocaram as teclas, o teatro inteiro prendeu a respiração. A melodia que surgiu era diferente de tudo que já haviam ouvido. Não era uma peça clássica, nem uma composição contemporânea comum. Era algo novo, algo que mesclava complexidade técnica com uma emoção crua e honesta, que apenas uma criança poderia expressar. Gabriel sentiu lágrimas nos olhos ao reconhecer elementos da música. Havia trechos que lembravam as manhãs no apartamento, outros que ecoavam a alegria dos irmãos brincando juntos, e havia uma parte próxima ao final que carregava uma doçura agridoce, que só podia representar a jornada de sua família até ali. Quando a última nota soou, o silêncio perdurou por alguns segundos antes que a plateia explodisse em aplausos. Miguel sorriu não para o público, mas para sua família na primeira fila. Os críticos presentes se levantaram. A senhora ao lado de Tiago enxugava lágrimas. Até mesmo alguns dos conselheiros pareciam visivelmente emocionados. Ricardo foi o primeiro a se retirar, seu rosto uma máscara de frustração contida. Nos bastidores, após a apresentação, a família se reuniu em um abraço coletivo. Miguel estava radiante, mais pelo orgulho nos olhos de seus pais e irmãos do que pelos elogios dos especialistas que se acotovelavam para cumprimentá-lo. Como você chama essa música? Perguntou um crítico que conseguiu se aproximar. Miguel olhou para sua família antes de responder. Recomeço. Marina sentiu a mão de Gabriel buscar a sua discretamente. Pela primeira vez ela não recuou. Seus dedos se entrelaçaram enquanto observavam Miguel ser fotografado com os irmãos. Precisamos conversar, disse Gabriel suavemente. Sobre a reunião do conselho e sobre nosso futuro. Marina assentiu, mas antes que pudesse responder, foram interrompidos por um homem elegante que se apresentou como diretor de um dos principais conservatórios da Europa. A noite estava apenas começando, e com ela, uma nova fase na vida dos Montenegro. O escritório, particular de Augusto Montenegro, permanecia intocado desde sua partida. Gabriel nunca tinha conseguido ocupar aquele espaço, preferindo trabalhar em sua própria sala. Mas naquela manhã, algo o atraiu até ali. Talvez fossem as palavras de Ricardo sobre o testamento, ou talvez fosse simplesmente o momento de enfrentar os fantasmas do passado. O aroma de couro antigo e madeira nobre ainda pairava no ar. As paredes eram cobertas por fotografias em preto e branco, 3 gerações de Montenegro construindo seu império. Gabriel parou diante da última foto tirada com seu pai, notando pela primeira vez como parecia tenso e infeliz nela. Achei que encontraria você aqui,
A voz de Eduardo Vargas, o conselheiro mais antigo, soou da porta. Eduardo? Gabriel se virou surpreso. O que faz aqui tão cedo? O homem mais velho entrou mancando levemente, apoiando-se em sua bengala. Seu pai me pediu para entregar algo a você quando fosse o momento certo. Depois da apresentação do seu filho ontem, acho que esse momento chegou. Eduardo retirou um envelope amarelado do bolso interno do paletó. O selo de cera com o brasão dos Montenegro ainda estava intacto. Seu pai escreveu isso na noite em que descobriu sobre Marina e a gravidez, revelou Eduardo, estendendo o envelope. Gabriel sentiu seu coração acelerar. Ele sabia? Augusto. Montenegro sabia de tudo o que acontecia em seu império. Eduardo sorriu tristemente, inclusive sobre seu alter ego Daniel Almeida. Com mãos trêmulas, Gabriel quebrou o selo, a caligrafia forte e angular de seu pai, preenchida várias páginas. Meu filho, se está lendo isto, significa que finalmente encontrou sua verdadeira herança. Não nas ações desta empresa, mas nos olhos de seus próprios filhos. Sim, eu soube sobre Marina desde o início. Soube quando você fugiu para o Rio, quando assumiu outra identidade, quando se apaixonou por ela. E soube quando ela tentou contato, grávida e desesperada. Você deve estar se perguntando por que impedi que ela o alcançasse. A resposta é simples e terrível. Eu queria que você aprendesse a mesma lição que aprendi tarde demais. Que império nenhum vale o preço de uma família perdida. Passei minha vida construindo o Grupo Montenegro, sacrificando tudo e todos no processo. Perdi sua mãe, perdi a chance de ser verdadeiramente seu pai e criei um filho ilegítimo cheio de mágoa e ambição. Agora, vendo você seguir os mesmos passos, percebo que meu maior fracasso não foi empresarial, foi humano. A cláusula no testamento que Ricardo tanto quer usar contra você não é sobre manter os valores antigos do Império Montenegro. É sobre transcendê-los. É sobre provar que você entendeu o que eu nunca consegui entender. Que o verdadeiro legado de um homem não está nos prédios que construiu, mas nas vidas que tocou. Há uma segunda parte do testamento que apenas Eduardo conhece. Nela deixo claro que o controle real do grupo só será transferido quando o presidente demonstrar humanidade e valores superiores aos do mercado. Em outras palavras, quando você escolher sua família acima do império. Ricardo nunca entenderá isso. Ele é o produto dos meus piores defeitos, a ambição sem propósito, o poder sem humanidade. Mas você, Gabriel, sempre foi diferente. Sempre teve algo de sua mãe em você, aquela capacidade de ver além dos números, de enxergar o coração das pessoas. Marina não é uma ameaça ao nome Montenegro, ela é sua salvação. E aquelas crianças, elas são a chance de reescrever nossa história, de construir um legado baseado em amor e não em poder. Sei que quando você ler esta carta, já terá encontrado seu caminho até eles. Sei porque, apesar de todos os meus erros, sempre soube que seu coração o guiaria na direção certa. A escolha agora é sua, filho. Você pode manter o império e perder sua alma como eu fiz, ou pode escolher o amor e descobrir que existe um tipo diferente de riqueza no mundo. Perdoe este velho por seus erros e, mais importante, perdoe a si mesmo pelos seus. Às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro norte. Com amor, seu pai. Gabriel deixou as páginas caírem sobre a mesa, sua visão embaçada por lágrimas contidas. Ele mandou bloquear todos os contatos de Marina, disse, sua voz rouca, para te forçar a essa escolha, confirmou Eduardo. Ele sabia que você precisaria perder tudo para encontrar seu verdadeiro valor. Todo esse tempo, seu pai mudou muito nos últimos meses. Eduardo se aproximou, apoiando uma mão no ombro de Gabriel. A descoberta dos netos, mesmo que nunca os tenha conhecido, o fez questionar todas as suas escolhas. Esta carta foi sua última tentativa de consertar as coisas. Gabriel olhou para a foto na parede. Seu pai, sempre tão austero e distante, havia uma tristeza nos olhos dele que só agora conseguia reconhecer. O que você vai fazer? Perguntou Eduardo. Antes que Gabriel pudesse responder, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Tiago com uma foto do novo projeto de energia solar
que estava desenvolvendo com Lucas. O texto dizia simplesmente: "Pai, acho que descobrimos algo importante." Um sorriso se formou em seus lábios, enquanto uma certeza se cristalizava em seu coração. Algumas escolhas, no final, não são escolhas de verdade. São apenas o reconhecimento do que sempre esteve destinado a ser. O laboratório improvisado no quarto dos gêmeos parecia uma mistura curiosa entre playground, infantil e centro de pesquisas. Nas paredes, os desenhos detalhados de Lucas se misturavam com diagramas técnicos. No centro do quarto, Tiago havia montado seu projeto expandido de energia solar, agora ocupando uma mesa inteira. "Vejam só", explicava Tiago animadamente para a pequena plateia reunida em seu quarto. Além de seus pais e irmãos, estava presente a doutora Helena Santos, uma renomada pesquisadora em energia sustentável que Marina conhecera na USP. O Lucas descobriu um padrão nos raios solares. Lucas, sentado no chão com seu bloco de desenho, complementou: "É como uma dança de luz. Cada raio tem seu próprio ritmo, como as músicas do Miguel." Miguel, que estava ao piano no canto do quarto, um presente de Gabriel após o recital, começou a tocar suavemente, traduzindo em música o conceito que o irmão tentava explicar. "Extraordinário", murmurou a doutora Helena examinando o projeto. Eles conseguiram criar um sistema que maximiza a captação de energia solar baseando-se em padrões rítmicos de absorção. Nunca vi nada parecido. Marina observava a cena com um misto de orgulho e assombro. Seus filhos, que há algumas semanas dormiam em escadarias, agora estavam potencialmente revolucionando o campo da energia sustentável. "O mais impressionante", continuou a pesquisadora, "é como eles chegaram a isso. A integração entre a intuição artística de Lucas, a compreensão técnica de Tiago e até a musicalidade de Miguel. É como se cada um contribuísse com uma peça fundamental do quebra-cabeça." Gabriel, que estava quieto até então, se aproximou do projeto. "Isso poderia ser aplicado em larga escala, com alguns ajustes e desenvolvimento adequado", respondeu a doutora Helena. "Este conceito poderia revolucionar a forma como captamos e utilizamos energia solar. O potencial de impacto social é imenso." "Impacto social?", Marina perguntou interessada. "Pensem em comunidades carentes, tendo acesso a energia limpa e de baixo custo", explicou a pesquisadora. "Escolas em áreas remotas, hospitais em regiões sem infraestrutura adequada. As possibilidades são infinitas." Gabriel sentiu algo se mexer em seu peito. Ali estava a resposta que procurava desde que lera a carta de seu pai naquela manhã. Não era sobre escolher entre família e império, era sobre transformar o império em algo que servisse à família e à sociedade. "Doutora Helena", ele disse, sua mente já formulando um plano. "Quanto tempo levaria para desenvolver um protótipo em escala comercial?" "Com a estrutura adequada, alguns meses. Mas precisaríamos de uma equipe multidisciplinar, laboratórios. E se eu dissesse que posso providenciar tudo isso?" Gabriel sorriu, olhando para Marina. "O Grupo Montenegro tem uma divisão de energia que está praticamente parada, e agora temos 3 consultores muito especiais para liderar a inovação." Os olhos dos gêmeos brilharam. Miguel parou de tocar, interessado na conversa. "Você quer transformar o projeto deles em algo real?" perguntou Marina, sua voz mesclando surpresa e cautela. "Quero transformar o Grupo Montenegro em algo que faça diferença no mundo", respondeu Gabriel. "Algo que nossos filhos possam se orgulhar de herdar um dia. Não um império construído sobre números frios, mas uma força de transformação social." Tiago já estava pulando de empolgação, explicando para a doutora Helena todas as ideias que tinha para melhorar o projeto. Lucas acrescentava novos desenhos ao seu bloco, visualizando possibilidades expandidas. Miguel voltou ao piano, criando uma melodia que parecia capturar a energia do momento. Marina se aproximou de Gabriel, sua expressão séria. "Você tem certeza? Ricardo não vai aceitar isso facilmente." "Tenho certeza de uma coisa", respondeu ele, pegando sua mão. "Seja qual for o caminho que escolhermos daqui para frente, vamos trilhá-lo juntos, como família." Naquele momento,
Enquanto os gêmeos explicavam seu projeto com entusiasmo infantil e sabedoria precoce, enquanto Miguel transformava conceitos científicos em música, enquanto Marina finalmente permitia-se sorrir sem reservas, Gabriel soube que seu pai estava certo. O verdadeiro legado não estava nos prédios ou nas ações da bolsa. Estava ali, naquele quarto, no brilho dos olhos de seus filhos e no calor da mão de Marina na sua. O laboratório improvisado no quarto dos gêmeos parecia uma mistura curiosa entre playground infantil e centro de pesquisas. Nas paredes, os desenhos detalhados de Lucas se misturavam com diagramas técnicos. No centro do quarto, Tiago havia montado seu projeto expandido de energia solar, agora ocupando uma mesa inteira. Vejam só, explicava Tiago animadamente para a pequena plateia reunida em seu quarto. Além de seus pais e irmãos, estava presente a doutora Helena Santos, uma renomada pesquisadora em energia sustentável que Marina conhecera na USP. O Lucas descobriu um padrão nos raios solares. Lucas, sentado no chão com seu bloco de desenho, complementou: "É como uma dança de luz. Cada raio tem seu próprio ritmo, como as músicas do Miguel." Miguel, que estava ao piano no canto do quarto, um presente de Gabriel após o recital, começou a tocar suavemente, traduzindo em música o conceito que o irmão tentava explicar. "Extraordinário", murmurou a doutora Helena, examinando o projeto. Eles conseguiram criar um sistema que maximiza a captação de energia solar, baseando-se em padrões rítmicos de absorção. Nunca vi nada parecido. Marina observava a cena com um misto de orgulho e assombro. Seus filhos, que há algumas semanas dormiam em escadarias, agora estavam potencialmente revolucionando o campo da energia sustentável. "O mais impressionante", continuou a pesquisadora, "é como eles chegaram a isso. A integração entre a intuição artística de Lucas, a compreensão técnica de Tiago e até a musicalidade de Miguel, é como se cada um contribuísse com uma peça fundamental do quebra-cabeça." Gabriel, que estava quieto até então, se aproximou do projeto. "E isso poderia ser aplicado em larga escala, com alguns ajustes e desenvolvimento adequado", respondeu a doutora Helena. "Este conceito poderia revolucionar a forma como captamos e utilizamos energia solar. O potencial de impacto social é imenso." "Impacto social?" Marina perguntou interessada. "Pensem em comunidades carentes tendo acesso à energia limpa e de baixo custo", explicou a pesquisadora. "Escolas em áreas remotas, hospitais em regiões sem infraestrutura adequada, as possibilidades são infinitas." Gabriel sentiu algo se mexer em seu peito. Ali estava a resposta que procurava desde que lera a carta de seu pai naquela manhã. Não era sobre escolher entre família e império. Era sobre transformar o império em algo que servisse à família e à sociedade. "Doutora Helena", ele disse, sua mente já formulando um plano. "Quanto tempo levaria para desenvolver um protótipo em escala comercial?" "Com a estrutura adequada, alguns meses. Mas precisaríamos de uma equipe multidisciplinar, laboratórios." "Ah, se eu dissesse que posso providenciar tudo isso?" Gabriel sorriu olhando para Marina. "O Grupo Montenegro tem uma divisão de energia que está praticamente parada, e agora temos 3 consultores muito especiais para liderar a inovação." Os olhos dos gêmeos brilharam. Miguel parou de tocar, interessado na conversa. "Você quer transformar o projeto deles em algo real?" perguntou Marina, sua voz mesclando surpresa e cautela. "Quero transformar o Grupo Montenegro em algo que faça diferença no mundo", respondeu Gabriel. "Algo que nossos filhos possam se orgulhar de herdar um dia. Não um império construído sobre números frios, mas uma força de transformação social." Tiago já estava pulando de empolgação, explicando para a doutora Helena todas as ideias que tinha para melhorar o projeto. Lucas acrescentava novos desenhos ao seu bloco, visualizando possibilidades expandidas. Miguel voltou ao piano, criando uma melodia que parecia capturar a energia do momento. Marina se aproximou de Gabriel, sua expressão séria. "Você tem certeza? Ricardo não vai aceitar isso facilmente." "Tenho certeza de uma coisa",
respondeu ele pegando sua mão. Seja qual for o caminho que escolhermos daqui para frente, vamos trilhá-lo juntos, como família. Naquele momento, enquanto os gêmeos explicavam seu projeto com entusiasmo infantil e sabedoria precoce, enquanto Miguel transformava conceitos científicos em música, enquanto Marina finalmente permitia-se sorrir sem reservas, Gabriel soube que seu pai estava certo. O verdadeiro legado não estava nos prédios ou nas ações da bolsa. Estava ali, naquele quarto, no brilho dos olhos de seus filhos e no calor da mão de Marina na sua. O apartamento dos Jardins nunca pareceu tão pequeno quanto naquela tarde. 2 assistentes sociais, um psicólogo do conselho tutelar e um representante do Ministério Público ocupavam a sala, enquanto Marina respondia a um interrogatório que parecia não ter fim. Gabriel havia chegado minutos depois, acompanhado por 2 advogados da família. Mas o que realmente chamava a atenção não eram os adultos com suas perguntas e documentos. Era a postura extraordinária das crianças. Miguel continuava ao piano, tocando suavemente. Sua música, de alguma forma, conseguia amenizar a tensão no ambiente. Tiago e Lucas haviam transformado sua mesa de trabalho em uma apresentação improvisada, explicando seu projeto de energia solar com uma eloquência que deixou os visitantes boquiabertos. E aqui, explicava Tiago, apontando para um dos desenhos de Lucas, é onde calculamos o ângulo de incidência solar, usando o que a doutora Helena chama de algoritmo biomimético. A assistente social mais jovem piscou várias vezes, claramente confusa. Você entende o que está explicando? Claro, respondeu Lucas pegando seu bloco. Quer que eu desenhe o processo matemático? É como uma partitura musical, mas com números. A doutora Helena, que observava tudo, interveio. Se me permitem, gostaria de apresentar alguns dados. Estas crianças não são apenas prodígios. Elas são produto de um ambiente familiar que, apesar das dificuldades materiais do passado, nunca deixou de estimular seu desenvolvimento intelectual e emocional. Ela começou a apresentar registros do progresso do projeto, incluindo o interesse de importantes centros de pesquisa internacionais. O método de ensino não convencional que Marina desenvolveu, mesmo nas condições mais adversas, produziu resultados extraordinários. Gabriel, que até então mantinha-se em silêncio, aproximou-se de Marina e segurou sua mão publicamente, pela primeira vez. Minha esposa, disse ele, a palavra soando natural apesar de ainda não ser oficialmente verdade, criou sozinha 3 crianças excepcionais enquanto enfrentava desafios que teriam derrotado a maioria das pessoas. E agora, que estamos juntos, pretendemos usar nossos recursos para potencializar ainda mais o desenvolvimento deles. O representante do Ministério Público franziu o senho. Senhor Montenegro, consta que até recentemente o senhor nem sequer conhecia estas crianças. Um erro que estou corrigindo, respondeu Gabriel com firmeza. E se querem falar de negligência, sugiro que investiguem por que os pedidos de contato de uma funcionária grávida foram sistematicamente bloqueados por nossa empresa. Marina apertou sua mão em advertência, mas Gabriel continuou. Tenho aqui. E seu advogado apresentou uma pasta. Todos os protocolos de tentativa de contato que Marina fez durante a gravidez, assim como os documentos provando que sua demissão ocorreu sem considerar sua condição gestacional, uma clara violação da lei trabalhista. A sala ficou em silêncio, quebrado apenas pela música suave de Miguel, que agora tocava algo que lembrava uma valsa esperançosa. Mamãe, chamou Tiago de repente. Posso mostrar para eles o vídeo da apresentação do Miguel? Aquele que viralizou? O psicólogo, que havia permanecido calado até então, assentiu com interesse. Na tela do notebook, a apresentação de Miguel no conservatório começou a tocar. A música que ele compusera, Recomeço, encheu a sala. Esta composição, explicou Miguel, parando de tocar o piano pela primeira vez desde que a reunião começara, é sobre nossa família, sobre como às vezes precisamos passar por momentos difíceis para encontrar nosso verdadeiro lugar. A assistente social mais velha enxugou discretamente uma lágrima. E não é só isso, continuou Tiago empolgado.
Vejam só. Ele abriu uma página na internet mostrando que seu projeto de energia solar, desenvolvido em parceria com Lucas, havia sido selecionado para um importante prêmio de inovação juvenil. A senhora quer ver meus outros desenhos? Ofereceu Lucas timidamente à representante do Ministério Público. Tenho alguns sobre como podemos usar energia solar para ajudar pessoas que não têm eletricidade, como nós não tínhamos antes. Marina sentiu seu coração se expandir de orgulho. Seus filhos, que haviam enfrentado tantas dificuldades, não mostravam amargura ou ressentimento, apenas um desejo genuíno de usar seus dons para ajudar outros. O psicólogo fez algumas anotações em sua prancheta antes de se dirigir aos colegas. Acho que já vimos o suficiente aqui. Gabriel e Marina trocaram olhares apreensivos, mas o sorriso suave do profissional os tranquilizou. Em 20 anos de profissão, continuou, ele nunca vi crianças tão bem ajustadas e intelectualmente estimuladas. Senhora Santos, ou devo dizer, futura senhora Montenegro, parabéns. A senhora é um exemplo de resiliência e dedicação materna. As crianças correram para abraçar a mãe, enquanto Gabriel as envolvia a todos em seus braços. A doutora Helena sorria satisfeita, organizando suas anotações sobre o projeto que ela sabia mudaria não apenas o futuro da energia sustentável, mas também a vida de inúmeras famílias. Do lado de fora do prédio, Ricardo recebia uma ligação. A tentativa de questionar a guarda das crianças havia falhado completamente. Seu plano, ao invés de separar a família, servira apenas para fortalecê-la ainda mais. O salão de reuniões principal do Grupo Montenegro estava lotado naquela manhã. Não era uma reunião comum do conselho. Todos os principais acionistas haviam sido convocados. O burburinho de conversas cessou quando Gabriel entrou, acompanhado por Marina e, para surpresa geral, as 3 crianças, todas vestidas formalmente. Ricardo já estava em seu lugar, seu rosto uma máscara de falsa serenidade. Ao seu lado, Dr. Mendes parecia desconfortável, remexendo nervosamente em sua pasta de documentos. Senhores e senhoras, começou Gabriel, sua voz clara e firme. Convoquei esta reunião extraordinária para apresentar não apenas o futuro do Grupo Montenegro, mas também para revelar algumas verdades que precisam vir à luz. Ele fez um sinal, e Tiago se levantou caminhando até o telão. Com desenvoltura surpreendente para sua idade, o menino começou a apresentar o projeto de energia solar que desenvolvera com Lucas. Este é o sistema Hélios, explicou Tiago, enquanto gráficos e diagramas complexos apareciam na tela. Usando princípios de biomimética e padrões matemáticos identificados pelo meu irmão Lucas, conseguimos aumentar a eficiência de captação solar em mais de 40%. Lucas, normalmente tímido, juntou-se ao irmão para explicar seus desenhos técnicos, que agora haviam sido transformados em modelagens 3D por uma equipe de engenheiros. O mais impressionante, interveio a doutora Melena, que estava presente como consultora técnica. É que este sistema pode reduzir o custo de implementação de energia solar em 60%. Isso torna a energia limpa acessível para comunidades que antes não podiam sonhar com ela. Os acionistas cochichavam entre si, claramente impressionados. Ricardo se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Mas não é só isso, continuou Gabriel. Miguel, por favor. O filho mais velho se dirigiu ao piano de cauda que havia sido colocado no canto do salão. Suas mãos pequenas começaram a tocar uma melodia que deixou todos em silêncio absoluto. Esta música, explicou Marina, falando pela primeira vez, é baseada nos padrões matemáticos que identificamos no projeto. É a tradução em som do comportamento da luz solar. Isso é ridículo. Ricardo se levantou abruptamente. Isso deveria ser uma reunião de negócios, não um show de talentos infantil. Pelo contrário, Ricardo, a voz de Eduardo Vargas soou da porta. O conselheiro mais antigo entrou mancando, carregando uma pasta antiga. Isto é exatamente o que seu pai queria ver. Um murmúrio percorreu a sala. Eduardo caminhou até a mesa principal e abriu a pasta. Tenho aqui, disse ele,
A cláusula completa do testamento de Augusto Montenegro, aquela que você, Ricardo, tão convenientemente deixou de mencionar quando tentou questionar a liderança de seu irmão. Ricardo empalideceu visivelmente. O controle definitivo do Grupo Montenegro, leu Eduardo, será transferido apenas quando o presidente demonstrar a capacidade de unir excelência empresarial com humanidade. O verdadeiro sucessor será aquele que entender que um império sem coração é uma fortaleza vazia. Eduardo fez uma pausa significativa antes de continuar. E há mais. Se meu filho Gabriel encontrar seu caminho de volta à sua verdadeira essência, se ele conseguir transformar este império em algo que beneficie não apenas acionistas, mas a sociedade como um todo, então o grupo estará em boas mãos. A sala estava em completo silêncio agora. Miguel havia parado de tocar e os gêmeos observavam a cena com interesse. Seu pai sabia, Ricardo, disse Gabriel suavemente. Sabia sobre Marina, sobre as crianças, e deixou esta cláusula como um teste, não para mim, mas para todos nós. Um teste sobre que tipo de empresa queremos ser. Ele caminhou até o centro da sala, onde um holograma do Projeto Hélios agora girava suavemente. Este projeto, criado por duas crianças que até recentemente viviam nas ruas, tem o potencial de revolucionar o acesso à energia limpa em todo o país. E isso é apenas o começo. Imaginem o que podemos fazer se começarmos a olhar para o mundo não apenas através das lentes do lucro, mas também do impacto social. Marina se aproximou dele, segurando sua mão. As crianças se juntaram a eles, formando uma imagem que fez vários dos presentes sorrirem emocionados. Proponho uma votação, disse Eduardo, para oficializar não apenas a liderança de Gabriel, mas também a nova direção do Grupo Montenegro. Ricardo levantou-se novamente, seu rosto vermelho de fúria. Isso é um golpe. Vocês não podem... Podemos sim, interrompeu uma acionista, idosa. E sabe por quê, Ricardo? Porque pela primeira vez em anos vejo o espírito verdadeiro dos Montenegro nesta sala. Não na sua ambição vazia, mas na coragem desta família em fazer a coisa certa. A votação foi quase unânime. Quando o último voto foi computado, Miguel voltou ao piano espontaneamente, tocando os primeiros acordes de recomeço. Lucas pegou seu bloco de desenho e começou a esboçar o momento, enquanto Tiago explicava animadamente para alguns acionistas mais detalhes técnicos do projeto. Gabriel olhou para Marina, seus olhos brilhando de emoção. Conseguimos, sussurrou. Não, ela corrigiu suavemente. Apenas começamos. A notícia da transformação do Grupo Montenegro dominou as manchetes econômicas por semanas. Império empresarial revoluciona mercado de energia sustentável. Prodígios infantis lideram inovação verde. Grupo Montenegro anuncia fundo bilionário para projetos sociais. Cada dia trazia um novo ângulo da história que capturava a imaginação do público. Marina caminhava pelos corredores da USP, agora não mais apenas como aluna de mestrado, mas também como coordenadora do recém-criado Instituto Montenegro de Inovação Social. Seu projeto de pesquisa, unindo economia comportamental com desenvolvimento sustentável, havia se tornado referência no meio acadêmico. Professora Marina, uma aluna a chamou no corredor. Vi sua família no programa de domingo. Foi incrível como o Miguel conseguiu explicar conceitos de física quântica através da música. Marina sorriu, lembrando-se da apresentação especial que os filhos haviam feito no programa de maior audiência do país. Miguel havia criado uma sinfonia baseada no movimento das partículas, enquanto Tiago e Lucas explicavam como isso se relacionava com seu sistema de energia solar. Em seu escritório, ela encontrou um buquê de flores amarelas, as preferidas de sua mãe. O cartão, escrito na letra elegante de Gabriel, dizia apenas 5 meses. Parece uma vida inteira. Te amo. Ela também sentia isso, como se toda sua vida anterior fosse apenas um prelúdio para o que viviam agora. As dificuldades não haviam desaparecido magicamente, mas haviam se transformado em degraus para algo maior. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Tiago. Mãe,
Preciso da sua ajuda com uma coisa importante. Anexada estava uma foto do novo projeto em que ele e Lucas estavam trabalhando. Um sistema de purificação de água que utilizava energia solar. No conservatório, Miguel se preparava para sua primeira composição com orquestra completa. O maestro Viktor Petrov, uma lenda viva da música clássica, havia voado especialmente de Viena para trabalhar com ele. É extraordinário, comentava o maestro com Gabriel, que assistia ao ensaio. Ele não apenas entende música, ele entende a matemática por trás dela, a física do som, a emoção da harmonia. Em 40 anos de carreira, nunca vi nada igual. Gabriel observava o filho reger a orquestra com uma confiança serena. A música que surgia era ao mesmo tempo complexa e acessível, assim como o projeto dos gêmeos. Ricardo não havia aparecido, mas na empresa desde a reunião do conselho. Fontes diziam que ele estava na Europa, supostamente reestruturando sua vida. A última tentativa de contestar o testamento havia sido retirada por seus próprios advogados. O Dr. Mendes, surpreendentemente, havia pedido para continuar na empresa, agora dedicando-se à parte jurídica dos projetos sociais. Seu pai ficaria orgulhoso, disse ele a Gabriel em uma tarde. Não pelo sucesso empresarial, mas por você ter encontrado seu próprio caminho. Na cobertura do hotel Millennium Palace, agora transformada em um espaço de inovação social, uma nova reunião estava em curso. Representantes de comunidades carentes apresentavam suas necessidades energéticas, enquanto a equipe técnica, liderada pelos gêmeos, propunha soluções. Vejam, explicava Lucas, seus desenhos agora digitalizados. Em hologramas interativos, podemos adaptar o sistema Helios para cada região específica. Na Amazônia, por exemplo, consideramos a densidade da floresta e o regime de chuvas. Tiago complementava com dados técnicos precisos, enquanto Miguel, que havia chegado do ensaio, improvisava ao piano melodias que traduziam cada conceito em música. Marina, que acabara de chegar da universidade, parou na porta para observar a cena. Gabriel se aproximou por trás, abraçando-a. Às vezes ainda tenho medo de acordar, sussurrou ela. De descobrir que tudo isso é um sonho. Se for um sonho, respondeu ele, é um que construímos juntos e que está apenas começando. Na mesa de Lucas, um novo desenho tomava forma, uma representação artística da família Montenegro. Não era apenas um retrato, mas uma visão do futuro. Cada membro contribuindo com seu dom único para criar algo maior que a soma de suas partes. Sabe o que é mais incrível? Disse Tiago, aproximando-se dos pais com um tablet cheio de cálculos. Descobrimos que quando ajudamos os outros, os números crescem de um jeito diferente. Não é só matemática, é algo mais. É amor, completou Lucas sem tirar os olhos de seu desenho. O vovô escreveu isso na carta, não é? Que império sem coração é fortaleza vazia. Miguel tocou um acorde suave ao piano. É como na música, disse ele. As notas sozinhas são apenas notas, mas quando você as une com propósito e amor, elas se transformam em algo mágico. Gabriel e Marina trocaram um olhar. Seus filhos, em sua sabedoria inocente, haviam compreendido algo que muitos adultos levam uma vida inteira para entender. O verdadeiro sucesso não se mede em cifras, mas no impacto positivo que causamos no mundo. O auditório da Assembleia Legislativa estava lotado. Marina, vestida em um elegante conjunto azul marinho, ajustou o microfone enquanto observava a plateia diversificada à sua frente. Parlamentares, empresários, ativistas sociais e, em um lugar especial na primeira fila, sua família. Há um ano, começou ela, sua voz firme apesar da emoção. Eu e meus filhos dormíamos em uma escadaria. Hoje estou aqui para falar sobre um projeto de lei que pode transformar a vida de milhares de mães trabalhadoras. Na tela atrás dela, números e gráficos começaram a aparecer. O resultado de sua pesquisa no mestrado sobre o impacto econômico da proteção à maternidade no ambiente corporativo. Não estou aqui apenas como pesquisadora ou empresária, continuou ela. Estou aqui como alguém que viveu na pele as consequências de um sistema que frequentemente falha com suas mulheres e crianças.
Gabriel apertou a mão de Miguel, que assistia à mãe com olhos brilhantes. Os gêmeos, sentados ao lado, faziam anotações em seus tablets. Tiago sobre o sistema de energia que iluminava o auditório. Lucas desenhando padrões que via na disposição da plateia. O projeto de lei 2547, que tenho a honra de defender. Hoje não é apenas sobre licença maternidade ou estabilidade no emprego, Marina prosseguiu. É sobre reconhecer que o progresso de uma sociedade pode ser medido pela forma como ela trata suas mães e crianças. Nas últimas fileiras, uma movimentação chamou a atenção. Ricardo Montenegro entrava discretamente, parecendo diferente. Dos últimos meses, mais magro, menos arrogante. Ele encontrou o olhar de Gabriel e fez um pequeno aceno com a cabeça. Os dados são claros. Marina apontou para os gráficos. Empresas que implementam políticas de apoio à maternidade não apenas retêm talentos, elas prosperam. O Grupo Montenegro é um exemplo vivo disso. A apresentação continuou com casos de estudo, incluindo a transformação do próprio grupo. O novo programa de apoio a funcionárias gestantes e mães solo havia se tornado referência nacional, assim como o projeto piloto de creches corporativas, desenvolvido em parceria com o Instituto Montenegro. Mas o verdadeiro impacto, Marina fez uma pausa significativa, está nas histórias humanas por trás dos números. Um vídeo começou a ser exibido mostrando diferentes mulheres contando suas experiências, entre elas funcionárias, do Grupo Montenegro, que haviam sido beneficiadas pelas novas políticas, incluindo uma jovem engenheira que agora liderava a implementação do sistema Helios em comunidades carentes. Mamãe, sussurrou Tiago para Lucas, está usando o padrão de luz que descobrimos no projeto. De fato, a iluminação do auditório havia sido especialmente projetada seguindo os princípios desenvolvidos pelos gêmeos, criando um ambiente mais acolhedor e energeticamente eficiente. Miguel remexeu-se na cadeira, suas mãos se movendo, como se tocasse um piano invisível. Gabriel reconheceu o gesto. Seu filho estava compondo mentalmente, transformando o momento em música. Para concluir, Marina olhou diretamente para seus filhos. Gostaria de compartilhar uma lição que aprendi com 3 pequenos professores. Eles me ensinaram que talento e potencial existem em todos os lugares, nas escadarias, nas ruas, nos lugares que muitas vezes escolhemos não ver. Nossa responsabilidade como sociedade é criar um ambiente onde esses talentos possam florescer. A ovação foi instantânea e prolongada. Parlamentares de diferentes partidos se levantaram, demonstrando um raro momento de união em torno de uma causa. Nos bastidores, após a apresentação, a família se reuniu em um abraço coletivo. Ricardo se aproximou hesitantemente. Marina, disse ele, sua voz mais suave que o normal. Sua apresentação foi extraordinária. Tio Ricardo, Tiago correu até ele, surpreendendo a todos. Quer ver o novo projeto que estamos desenvolvendo? É sobre como usar energia solar para purificar água. O homem piscou desconcertado pela recepção calorosa da criança que ele havia tentado separar da família meses antes. Eu adoraria, respondeu ele, um sorriso genuíno surgindo em seu rosto. Gabriel observou a cena com uma mistura de surpresa e esperança. Marina entrelaçou seus dedos nos dele. As crianças, disse ela suavemente, elas têm esse dom de ver o melhor nas pessoas, não é? Lucas, que estivera quieto até então, mostrou seu mais recente desenho, uma representação abstrata da família Montenegro, incluindo Ricardo em suas bordas, como uma cor tentando se harmonizar com o todo. É como no sistema Helios, explicou, ele com sua sabedoria peculiar. Às vezes a luz precisa encontrar o ângulo certo para ser aproveitada. Miguel sentou-se ao piano do saguão e começou a tocar uma nova composição, algo que capturava perfeitamente o momento de reconciliação e renovação que viviam. O projeto de lei, comentou um assessor parlamentar que passava, deve ser aprovado por unanimidade. Sua história
A transformação do Grupo Montenegro é exatamente o tipo de exemplo que precisávamos. Marina sorriu, observando seus filhos, Miguel ao piano, os gêmeos explicando animadamente seu projeto para Ricardo, que os ouvia com genuíno interesse. Gabriel ao seu lado, finalmente em paz com seu papel como líder de um novo tipo de império, um construído sobre alicerces de humanidade e propósito. Sabe, disse ela para Gabriel, acho que finalmente entendi o que seu pai quis dizer na carta sobre o verdadeiro legado. E qual é? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. É isto, ela gesticulou para a cena à sua frente. Não o poder ou o dinheiro, mas a capacidade de transformar vidas, de criar algo que continue crescendo e beneficiando outros muito depois de nós. A primeira comunidade totalmente alimentada pelo sistema Hélios foi inaugurada em uma pequena vila no interior do Pará. O sol amazônico, antes apenas um elemento do cenário, agora alimentava não apenas as casas, mas também a escola, o posto de saúde e um centro cultural recém-construído. Os gêmeos, agora com 5 anos, supervisionavam pessoalmente a instalação, explicando os detalhes técnicos para uma equipe de engenheiros fascinados. Lucas havia desenvolvido um novo conjunto de desenhos, adaptando o sistema especificamente para as condições da floresta. Vejam, explicava Tiago, apontando para um painel especialmente projetado. Aqui a luz dança diferente por causa da umidade. Então fizemos ajustes no ângulo de captação. Marina, que coordenava o projeto social através do Instituto Montenegro, observava os filhos com orgulho. Ao seu lado, uma líder comunitária local enxugava lágrimas de emoção. Dona Marina, disse a mulher, a senhora não imagina o que isso significa para nós. Nossas crianças agora podem estudar à noite. O posto de saúde pode manter os remédios refrigerados. Na escola da comunidade, Miguel havia descoberto algo extraordinário, várias crianças locais com talentos musicais excepcionais. Sentado em um piano doado pelo Instituto, ele ensinava a teoria musical de uma forma única, relacionando as notas com os padrões da natureza ao redor. É como o canto dos pássaros, explicava ele para seus jovens alunos. Cada um tem seu ritmo, sua melodia, juntos fazem uma sinfonia. Gabriel chegou de helicóptero no fim da tarde, trazendo uma surpresa. Ricardo. Seu irmão havia passado os últimos meses em um processo profundo de transformação pessoal e agora pedia para participar dos projetos sociais do grupo. As crianças me ensinaram algo importante, confessou Ricardo, enquanto caminhavam pela vila. Que poder de verdade não é sobre controle, é sobre impacto positivo. A noite caiu sobre a comunidade, mas pela primeira vez, as trevas não trouxeram escuridão. As luzes alimentadas pelo sistema Hélios criavam um ambiente acolhedor, onde moradores se reuniam para celebrar. No Centro Cultural, Miguel e seus novos alunos apresentavam uma composição especial, uma fusão de música clássica com ritmos amazônicos. Os gêmeos haviam criado um sistema de iluminação que respondia às notas musicais, transformando o espaço em uma experiência multissensorial. É incrível, comentou a doutora Helena, que estava presente para documentar o projeto. Eles não apenas criaram tecnologia sustentável, criaram uma forma totalmente nova de integração entre ciência e comunidade. Marina e Gabriel observavam tudo de mãos dadas. Seus filhos, que um dia não tinham onde dormir, agora ajudavam a iluminar o caminho para outros. O Império Montenegro, antes símbolo de poder frio e calculista, transformava-se em uma força de mudança positiva. Sabe o que é mais especial? Disse Lucas, aproximando-se dos pais com seu bloco de desenhos. Cada lugar tem sua própria luz, sua própria música. Não estamos apenas dando energia para as pessoas, estamos ajudando elas a encontrarem sua própria luz. Tiago concordou animado. E o melhor é que cada comunidade pode adaptar o sistema do seu jeito. É como se estivéssemos plantando sementes que vão crescer diferentes em cada lugar. Miguel, que havia terminado sua apresentação, juntou-se à família. As crianças aqui têm música dentro delas, como eu. Só precisavam de uma chance de deixar ela sair. Ricardo, que ouvia a conversa,
comentou com uma humildade recém-descoberta. Vocês três me ensinaram mais sobre verdadeira liderança do que todas as escolas de negócios que frequentei. Uma menina local se aproximou timidamente, oferecendo a Lucas um desenho que havia feito, sua interpretação do sistema Hélios, misturada com elementos da floresta. O pequeno Montenegro sorriu, reconhecendo no traço infantil a mesma paixão que o movia. Viu só? Disse ele para os pais. A luz está em todo lugar. Às vezes só precisamos ajudar as pessoas a enxergarem. Enquanto a celebração continuava noite adentro, Gabriel abraçou sua família, pensando em como a vida dava voltas extraordinárias. De um herdeiro relutante, transformara-se no líder de uma revolução silenciosa. De uma família fragmentada, tornaram-se um exemplo de como o poder pode ser usado para o bem maior. Marina olhou para o céu estrelado da Amazônia, agora complementado pela suave iluminação do sistema Hélios. Nossas crianças, disse ela suavemente, não estão apenas mudando o mundo, estão mostrando que existe um jeito melhor de viver nele. A música de Miguel, misturada com os sons da floresta e as risadas das crianças locais, criava uma sinfonia de esperança. Uma nova história estava sendo escrita, não apenas para a família Montenegro, mas para todos aqueles que suas luzes agora alcançavam. O Fórum Mundial de Inovação Social em Genebra não costumava ter crianças entre seus palestrantes, mas naquela manhã, 3 pequenas figuras ocupavam o palco principal, causando uma comoção sem precedentes no evento. Miguel, Tiago e Lucas Montenegro, agora conhecidos internacionalmente como os Jovens Transformadores, apresentavam os resultados do primeiro ano do sistema Hélios. Atrás deles, uma tela gigante mostrava imagens de comunidades transformadas em diferentes partes do mundo. Nossa jornada começou em uma escada, disse Miguel ao microfone, sua voz clara e confiante. Mas descobrimos que às vezes precisamos descer alguns degraus para poder subir mais alto. Tiago assumiu a apresentação, explicando os aspectos técnicos do projeto com uma eloquência que fazia os especialistas presentes se inclinarem em suas cadeiras para ouvir melhor. O sistema Hélios não é apenas sobre energia solar, explicou. Ele é sobre encontrar a luz que já existe em cada lugar e ajudá-la a brilhar mais forte. Lucas, tradicionalmente o mais tímido dos 3, surpreendeu a todos com sua participação. Seus desenhos, agora animados em hologramas tridimensionais, mostravam como o sistema se adaptava a diferentes ambientes e culturas. Cada comunidade tem seu próprio ritmo, explicou ele, enquanto as imagens dançavam no ar. Como uma música, diferente que precisa ser ouvida do jeito certo. Na primeira fila, Marina e Gabriel observavam seus filhos com uma mistura de orgulho e assombro. Ao lado deles, Ricardo sorria, totalmente transformado de seu antigo eu. Ele agora liderava a divisão internacional do Instituto Montenegro, coordenando a implementação do sistema Hélios em países em desenvolvimento. É incrível, sussurrou uma delegada da ONU sentada próxima. Eles não estão apenas apresentando tecnologia, estão mostrando um novo modo de pensar sobre desenvolvimento social. O ponto alto da apresentação veio quando Miguel sentou-se ao piano de cauda no palco. Enquanto tocava uma composição original, Tiago e Lucas demonstravam como a música se relacionava com os padrões de energia do sistema Hélios. Vejam, explicou Tiago, apontando para os gráficos que pulsavam em sintonia com a música. A eficiência energética aumenta quando seguimos os padrões naturais de luz, assim como a música fica mais bonita quando respeitamos o ritmo natural das notas. Uma conexão por vídeo ao vivo mostrou comunidades ao redor do mundo que haviam sido beneficiadas pelo projeto. Da Amazônia ao Sahel africano, de vilarejos nos Himalaias a favelas urbanas, o sistema Hélios havia se adaptado a cada realidade local, sempre mantendo sua essência transformadora. Mas o mais importante, disse Lucas, sua voz suave carregando uma sabedoria além de seus anos, é que cada lugar que recebe o sistema começa a criar suas próprias soluções. É como uma semente que plantamos, mas que cresce de um jeito único em cada jardim.
Marina, que agora, além de coordenar o Instituto Montenegro, havia se tornado uma voz influente em políticas públicas para desenvolvimento social, percebeu lágrimas nos olhos de vários delegados. Eles não estão apenas mudando realidades, comentou Gabriel, segurando sua mão. Estão mudando a forma como as pessoas pensam sobre mudança. Ricardo, que havia passado meses viajando com as crianças para implementar o projeto em diferentes países, acrescentou: é incrível como eles conseguem ver possibilidades onde a maioria só vê problemas. A apresentação terminou com um anúncio surpreendente. O sistema Helios seria disponibilizado em código aberto para comunidades e organizações sociais em todo o mundo. Por que luz? Explicou Miguel ao piano, tocando os acordes finais de sua composição. É algo que fica mais forte quando compartilhada. Tiago completou. E quando uma pessoa acende sua própria luz, que ela ilumina o caminho para outros, finalizou Lucas. A ovação que seguiu foi ensurdecedora. Delegados de diferentes países se levantaram, muitos enxugando lágrimas. No telão, as comunidades conectadas ao vivo também celebravam, criando uma onda global de emoção. Nos bastidores após a apresentação, a família se reuniu em um abraço coletivo. Marina olhou para seus filhos. Não mais as crianças assustadas da escadaria, mas jovens líderes que mantinham sua inocência e pureza apesar do reconhecimento mundial. Sabem o que é mais legal? Disse Tiago, seus olhos brilhando de empolgação. Cada lugar que visitamos nos ensina algo novo sobre o sistema. É como se ele estivesse vivo, crescendo com cada nova experiência. Como música, acrescentou Miguel. Cada pessoa que toca adiciona algo seu, torna a melodia mais rica. Lucas mostrou seu mais recente desenho, uma representação do mundo onde pontos de luz se conectavam, formando uma rede brilhante de possibilidades. E isso, disse ele suavemente, é apenas o começo. Gabriel observou o desenho do filho, pensando em como seu pai estaria orgulhoso. O Império Montenegro não havia apenas sobrevivido à transformação, havia se tornado algo muito maior e mais significativo do que qualquer um poderia imaginar. A Sala São Paulo estava completamente lotada naquela noite especial. No palco, a Orquestra Sinfônica preparava-se para uma apresentação única. A estreia mundial de Luzes do Amanhã, uma composição de Miguel Montenegro em colaboração com jovens talentos descobertos nas comunidades atendidas pelo sistema Helios. Nos camarotes, autoridades e líderes empresariais se misturavam com moradores das comunidades beneficiadas, criando um mosaico social raramente visto em eventos desse porte. Marina, elegante em um vestido azul, observava os últimos preparativos ao lado de Gabriel. Parece que foi ontem, disse ela, sua voz embargada pela emoção, que ele tocava em um piano imaginário enquanto dormíamos na escadaria. Tiago e Lucas ocupavam lugares especiais próximos ao palco. Haviam criado uma iluminação especial para o concerto, usando os princípios do sistema Helios para criar uma experiência imersiva que reagia à música. É como se a luz cantasse junto, explicou Lucas para uma repórter que o entrevistava. Antes do início do espetáculo, seus desenhos, agora transformados em projeções artísticas, decoravam o teto da sala. E cada nota tem sua própria energia, completou Tiago, mostrando em seu tablet como a iluminação se ajustava automaticamente às frequências musicais. É a matemática da beleza. Ricardo, sentado com a família, segurava um envelope lacrado. É o relatório final da auditoria internacional, disse ele sorrindo. O sistema Helios superou todas as expectativas. Já está beneficiando mais de 1 milhão de pessoas em 15 países. O burburinho da plateia cessou quando Miguel subiu ao palco. Aos 5 anos, ele era provavelmente o mais jovem maestro a se apresentar naquele palco histórico. Mas sua presença tinha uma autoridade natural que fazia todos esquecerem sua idade. A orquestra era única. Além dos músicos profissionais, incluía crianças e jovens das comunidades atendidas pelo projeto. Alguns tinham aprendido música através dos programas culturais do Instituto Montenegro.
Outros eram talentos naturais descobertos durante as implementações do sistema Hélios. Cada um de vocês, disse Miguel ao microfone, sua voz clara ecoando pela sala, carrega uma luz especial. Esta música é sobre como essas luzes se encontram e criam algo maior. Os primeiros acordes começaram suaves como o nascer do sol. As luzes projetadas pelos gêmeos dançavam pelo ambiente, criando uma atmosfera mágica. Gradualmente, a música foi crescendo, incorporando elementos das diferentes culturas representadas no palco. Marina reconheceu trechos que remetiam à sua vida na escadaria, notas que falavam de esperança em meio à escuridão. Gabriel identificou momentos que contavam a história de sua transformação pessoal, de herdeiro relutante a líder humanitário. Ricardo, emocionado, ouviu na música ecos de sua própria jornada de redenção. Os gêmeos, concentrados em seus controles de iluminação, sorriam ao reconhecer como seu irmão havia traduzido princípios científicos em harmonia musical. No ponto alto da apresentação, um coro infantil se juntou à orquestra. Eram vozes de diferentes partes do mundo, conectadas por videoconferência, suas imagens projetadas em telas translúcidas que flutuavam pelo palco. É como o sistema Hélios, sussurrou Lucas para Tiago. Cada um brilha do seu jeito, mas juntos fazemos uma luz maior. A música atingiu seu clímax em uma explosão de luz e som que fez a plateia prender a respiração. As vozes das crianças, os instrumentos da orquestra e as luzes dançantes se uniram em uma celebração de possibilidades. Quando a última nota soou, houve um momento de silêncio reverente antes que a sala explodisse em aplausos. Pessoas choravam, abertamente, abraçando desconhecidos ao seu lado. As barreiras sociais, culturais e econômicas pareciam ter se dissolvido na música. Miguel convidou seus irmãos ao palco. Os três pequenos Montenegro de mãos dadas representavam mais que uma história de superação familiar. Eram um símbolo de como talento e oportunidade, quando nutridos com amor e propósito, podem transformar o mundo. Marina e Gabriel subiram ao palco para abraçar os filhos. Ricardo juntou-se a eles, completando o quadro de uma família que havia aprendido que o verdadeiro poder está na capacidade de iluminar o caminho para outros. Vocês sabem, disse Miguel para a plateia, que continuava aplaudindo, que essa música não é só nossa, é de todos que acreditam que podem fazer diferença no mundo. Tiago acrescentou, como o sol que não cobra nada para brilhar. E Lucas, com sua simplicidade profunda, concluiu, e quanto mais pessoas brilham juntas, mais luz temos. Para iluminar novos caminhos, completaram os três em uníssono. Na plateia, uma senhora idosa comentou com sua vizinha. Esses meninos não estão apenas fazendo música ou tecnologia, estão nos lembrando do que podemos ser quando escolhemos ver a luz uns nos outros. A noite terminou com um encore especial. Miguel convidou crianças da plateia para se juntarem a ele ao piano, criando uma melodia espontânea que celebrava o momento. As luzes projetadas pelos gêmeos transformaram a austera Sala São Paulo em um caleidoscópio de possibilidades, onde cada pessoa presente podia se ver como parte de algo maior. O antigo escritório de Augusto Montenegro havia sido completamente transformado. As paredes austeras agora exibiam uma mistura curiosa de fotografias antigas da família com os coloridos desenhos de Lucas. O piano de Miguel ocupava um canto estratégico, enquanto uma mesa de projetos especialmente desenhada para os gêmeos dominava outro espaço. Gabriel estava sentado na velha cadeira de seu pai, mas a postura era diferente, relaxada, em paz. Sobre sua mesa, uma reportagem especial da Forbes destacava o grupo Montenegro como exemplo de transformação empresarial do século. Como uma família reinventou o significado de poder corporativo. Pai, a voz de Tiago o tirou de seus pensamentos. Olha só o que descobrimos. Os gêmeos entraram correndo no escritório, seguidos por Miguel e Marina. Lucas carregava um novo conjunto de desenhos, enquanto Tiago manipulava uma projeção holográfica em seu tablet. Conseguimos.
Adaptar o sistema Hélios para áreas urbanas superpovoadas, explicou Tiago, seus olhos brilhando de entusiasmo. Usando as próprias estruturas dos prédios como coletores de energia. Lucas estendeu seus desenhos sobre a mesa. É como uma teia de luz, explicou ele. Cada prédio se torna parte de uma rede maior. Miguel, que havia se sentado ao piano, começou a tocar suavemente uma melodia que parecia traduzir o conceito em música. As cidades têm sua própria sinfonia de luz, comentou ele. Marina sorriu, ajustando alguns papéis em suas mãos. E o timing não poderia ser melhor. O Senado acaba de aprovar a Lei de Incentivo à Energia Social. Todas as grandes construções urbanas terão que incluir sistemas de energia renovável com benefício comunitário. A lei que você ajudou a criar. Gabriel puxou Marina para perto, orgulhoso. Seu mestrado havia se transformado em doutorado, e seu trabalho no Instituto Montenegro estava revolucionando políticas públicas em todo o país. O interfone tocou. Era Ricardo, acompanhado por uma surpresa. Eduardo Vargas, o antigo conselheiro que havia entregado a carta de Augusto Montenegro. Achei que vocês gostariam de ver isso, disse Eduardo, tirando um envelope amarelado de sua pasta. Encontrei nos arquivos pessoais de seu pai. É uma continuação da carta, escrita no dia em que ele descobriu sobre os talentos especiais das crianças. Gabriel pegou o envelope com mãos trêmulas. A caligrafia forte de seu pai, preenchida apenas meia página. Meu filho, se está lendo isto, significa que minhas previsões se confirmaram. Seus filhos não são apenas seus herdeiros, são catalisadores de uma transformação que eu sempre soube que nossa família precisava. Quando soube da gravidez de Marina, investiguei seu histórico. Sua inteligência extraordinária, sua visão humana dos negócios, soube que aquelas crianças seriam especiais. Por isso criei a cláusula do testamento, não para testar você, mas para garantir que o Império Montenegro se transformaria em algo maior que números e poder. O verdadeiro legado não está nos prédios que construímos, mas nas vidas que transformamos. Seus filhos entenderam isso instintivamente, de uma forma que eu levei uma vida inteira para compreender. Agora, vendo o que vocês construíram juntos, sei que o nome Montenegro finalmente significa algo além de poder. Significa luz, com amor e orgulho. Seu pai. O silêncio que seguiu foi quebrado por Miguel, que começou a tocar uma variação suave de Recomeço, a música que havia marcado o início de sua jornada pública. Então o vovô sabia? Perguntou Tiago, impressionado. Sobre o sistema Hélios, sobre tudo. Não exatamente, respondeu Ricardo, que havia se transformado em um tio amoroso e presente. Mas ele sabia que algo especial aconteceria quando talentos únicos fossem nutridos com amor e propósito. Lucas, que estivera absorto em seus desenhos, ergueu a cabeça. É como o sistema Hélios, disse ele com sua sabedoria característica. Às vezes a luz já está lá. Só precisamos criar o ambiente certo para ela brilhar. Marina abraçou os filhos, lembrando-se da escadaria onde tudo começou. E pensar que eu tinha medo de aceitar ajuda, disse ela suavemente. Às vezes, respondeu Gabriel juntando-se ao abraço. Precisamos aceitar luz de outros para descobrir que também podemos brilhar. Eduardo observava a cena com olhos marejados. Em 50 anos trabalhando com os Montenegro, nunca havia visto o império tão vivo, tão cheio de propósito. Miguel começou a tocar uma nova melodia, algo que parecia combinar elementos de recomeço com os padrões rítmicos do sistema Hélios. Os gêmeos imediatamente reconheceram a matemática por trás das notas, suas mentes brilhantes já convertendo música em luz. Sabe o que é mais incrível? Disse Tiago, seus olhos brilhando. Cada pessoa que o sistema Hélios ajuda se torna uma nova fonte de luz. Como uma reação em cadeia de bondade, completou Lucas acrescentando novos elementos ao seu desenho. Gabriel olhou para o retrato de seu pai na parede. O semblante austero agora parecia sorrir sutilmente, como se aprovasse o novo rumo que sua família havia tomado. O verdadeiro poder, disse ele abraçando sua família, não está em controlar a luz, está em ajudá-la a se espalhar, completaram todos juntos. Suas vozes se mesclando como uma harmonia perfeita,
na música que Miguel continuava a tocar. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa que pareciam dialogar com as luzes do sistema Hélios que agora pontilhavam a cidade. Da cobertura do Instituto Montenegro, a família observava a metrópole se transformar gradualmente em um mosaico de pontos luminosos. Cada luz tem uma história, disse Miguel, sentado ao piano onde costumava compor suas sinfonias de esperança. Aos 6 anos ele já era reconhecido internacionalmente, não apenas como prodígio musical, mas como um jovem que usava a música para transformar realidades. Tiago e Lucas, agora com 5 anos e meio, haviam acabado de retornar de uma conferência global de energia sustentável, onde apresentaram a mais recente evolução do sistema Hélios. O projeto, que começou em seu quarto, havia se transformado em um movimento mundial de democratização da energia limpa. Olhem, apontou Tiago para um conjunto específico de luzes na periferia. Aquela é a primeira comunidade que implementou o sistema autogerido. Eles já estão produzindo energia suficiente para abastecer 3 bairros vizinhos. Lucas, com seu bloco de desenhos inseparável, traçava padrões que conectavam os pontos de luz. É como uma constelação terrestre, observou ele. Cada ponto conectado a outros, criando algo maior. Marina, que acabara de defender seu doutorado com distinção, abraçou Gabriel por trás. Seu trabalho sobre o impacto socioeconômico do sistema Hélios havia se tornado referência mundial em desenvolvimento sustentável. Pensando no quanto mudamos, perguntou ela, notando o olhar contemplativo do marido. Pensando no quanto crescemos, respondeu ele sorrindo. Todos nós. Ricardo se juntou a eles na cobertura, carregando uma pasta de relatórios. Vocês não vão acreditar nos números do último trimestre, disse ele. Mas seu entusiasmo não era pelos lucros, era pelo número de vidas impactadas pelo projeto. 10 milhões de pessoas em 30 países, leu ele. E isso é apenas o começo. O Instituto Montenegro havia se tornado um centro global de inovação social. A cada dia, novos projetos nasciam da sinergia entre tecnologia sustentável e desenvolvimento humano. O império que Augusto Montenegro construíra não havia diminuído. Havia se transformado em algo muito maior que dinheiro ou poder. Sabem o que é mais legal? Disse Miguel, seus dedos dançando suavemente sobre as teclas do piano. Cada lugar tem sua própria música agora. As comunidades não são apenas receptoras de luz, são criadoras. Tiago concordou animadamente. Como aquele grupo de jovens inventores na favela do Heliópolis, eles pegaram nosso sistema e criaram uma adaptação incrível para aproveitar a água da chuva. E as artesãs do sertão, completou Lucas, mostrando um novo desenho. Elas transformaram os painéis solares em obras de arte, mantendo toda a eficiência. Marina sorriu, lembrando-se da escadaria onde tudo começou. Às vezes, ainda me pergunto, e se você não tivesse olhado pela janela naquela noite, Gabriel? Eu sempre ia olhar, respondeu ele com certeza. Talvez não naquela noite, mas em algum momento. Algumas luzes são fortes demais para serem ignoradas. O som suave do piano de Miguel preencheu o ambiente enquanto a noite caía completamente sobre a cidade. Sua nova composição, Luz Infinita, capturava perfeitamente o momento. Uma melodia que falava de transformação, esperança e o poder do amor para iluminar caminhos. É incrível, observou Ricardo, como 3 crianças nos ensinaram o verdadeiro significado de legado. Não somos só nós 3, corrigiu Tiago com sabedoria. É cada pessoa que acredita que pode fazer diferença. Lucas ergueu seu último desenho, uma representação artística da família Montenegro que se expandia em ondas de luz, conectando-se a outras famílias, outras histórias, outros sonhos. A luz verdadeira, disse ele suavemente, é aquela que acendemos uns nos outros. Miguel tocou os acordes finais de sua música, que pareciam dançar com as luzes da cidade. O sistema Hélios, respondendo à melodia, criou um espetáculo de cores no céu noturno. Gabriel olhou para sua família, Marina, os meninos, Ricardo, e sentiu uma certeza profunda. O império que seu pai construíra
não havia acabado. Havia evoluído para algo muito mais valioso, um farol de esperança e transformação. E essa, disse ele, abraçando todos juntos, é uma história que continuará brilhando.